Salomão, o homem mais sábio do mundo ou o mais tolo? Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo a mais um estudo bíblico virtual. Pegue sua Bíblia e abra no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Hoje vamos falar sobre Salomão. Antes, porém, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos agora a Tua Palavra. Ajuda-nos a aprender, Senhor, com a vida de Salomão, lições que ela encerra para nós nos dias de hoje. E que possamos aprender essas lições e integrá-las à nossa vida e colocá-las em prática. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, hoje falaremos sobre Salomão. Salomão, conforme vimos na semana passada, foi o filho de Davi que o substituiu no trono. Salomão ascendeu ao trono numa época de paz e prosperidade para o povo de Israel. A Bíblia diz que ele ainda era muito jovem e que, certa noite, o Senhor apareceu a Salomão. Vamos ver, 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Uau, que coisa! Deus diz a Salomão que ele pode pedir o que ele quiser. Deus é o Deus que tem o poder de fazer qualquer coisa. E ele diz a Salomão: peça o que você quiser. E não tem nenhuma condição. Não tem nenhuma condicional. Peça se ou se. Não. Deus diz: peça-me o que quiser e eu lhe darei. No lugar de Salomão, o que você teria pedido? Talvez você conheça a história do homem que chegou a Deus e disse: Senhor, quanto é 1.000.000 de anos para ti? E Deus respondeu: 1 segundo. E Senhor, quanto é 1.000.000 de dólares para ti? E Deus respondeu: 1 centavo. Então o homem lhe disse: então, Senhor, dá-me 1 centavo. E Deus lhe disse: está bem, espera somente 1 segundo. Essa história ilustra o desejo de muitas pessoas. Que se pudessem pedir a Deus o que elas quisessem, elas pediriam riqueza. E Deus deu a Salomão o direito de pedir riqueza se ele quisesse. Porém, quando Deus lhe diz: peça-me o que quiserem e eu lhe darei, Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo, e foi reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Ele está agradecido porque Deus o colocou no trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Olha a humildade dele. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Então Deus diz: eu vou dar o que você pediu, sabedoria, e você vai ter um coração tão sábio, você vai ser tão cheio de sabedoria e entendimento, que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Que tremendo, que tremendo. Deus diz a Salomão que
ele vai dar a ele o que ele pediu, mas também vai dar muito mais além disso, vai lhe dar muita riqueza e fama. E Salomão, então, se tornou o homem mais sábio do mundo, por causa do pedido que ele fez ao Senhor. E nós sabemos da sabedoria de Salomão. Salomão teve não apenas sabedoria, mas ele também teve muito conhecimento. Conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa, mas estão aliados. Nós lemos que Salomão escreveu grande parte do livro de Provérbios. Ele também escreveu Cantares de Salomão, escreveu Eclesiastes, escreveu estes livros da Bíblia, e ele também escreveu, além destes, outros provérbios e cânticos. Salomão foi um homem entendido em quase todas as esferas da vida. O conhecimento dele foi um conhecimento quase sem limites. E a sabedoria de Salomão, ela se destacou, especialmente quando, logo depois disso ter acontecido, desse encontro com Deus, e que Deus lhe diz para pedir o que ele quer, e ele diz, eu quero sabedoria, quando duas mulheres compareceram perante o rei, para o rei julgar a sua causa. E uma delas diz, ó rei, tanto esta mulher como eu, as duas eram prostitutas, tivemos um filho cada uma, nós moramos na mesma casa, e à noite esta mulher ela rolou sobre o seu filho e o matou. E ela trocou os bebês e colocou o morto do meu lado e ficou com o meu filho. E a outra dizia que não. A outra dizia que não. E aquela que estava argumentando isso diz, quero que o senhor faça justiça. Salomão deu ordem aos seus soldados, tragam-me uma espada e cortem a criança do meio. E aí, deem uma metade a uma das mulheres e a outra metade a outra. Aí essa mulher, que estava pleiteando a sua causa, diz, não, meu senhor, dê a criança toda para ela. Eu jamais permitiria que se fizesse isso com meu filho. Prefiro que ele seja dado, meu filho seja dado a ela, do que ele seja morto. E Salomão, e a outra, não, tá bom, pode dividir no meio, cada um fica com a metade, assim fica todo mundo feliz. Salomão diz, pode entregar a criança a esta mulher, porque ela é a verdadeira mãe. A mãe jamais permitiria que seu filho fosse morto e dividido ao meio. E assim a sabedoria de Salomão se estabeleceu. Esse veredito que ele deu ficou conhecido em todo Israel. E a fama de Salomão, como homem sábio, se espalhou por todo o mundo. A rainha de Sabá veio para ouvir Salomão. E depois muitos reis mandavam ouro, pedras preciosas e muitas outras coisas como presentes a Salomão. Todos se admiravam da sua sabedoria. E assim Salomão se tornou o homem mais sábio do mundo. Mas nesta noite, a pergunta que não quer calar é, Salomão, o homem mais sábio do mundo ou o mais tolo? Repito, Salomão, o homem mais sábio do mundo ou o mais tolo? Mas você acabou de dizer que Salomão foi o homem mais sábio do mundo? Sim, eu disse. E de fato ele foi o homem mais sábio do mundo. A sua sabedoria, como eu disse, alcançou praticamente o mundo conhecido da época. Pessoas vinham de todas as partes para ouvi-lo, para se aconselhar com ele. E Deus também lhe deu o que lhe prometeu, não só sabedoria, mas também riqueza. E ele se tornou um homem muito rico, possivelmente o homem mais rico do mundo. Sua fortuna foi calculada por alguns em 2,2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares. Talvez ele tenha sido superado no quesito da riqueza por César Augusto, mas não sabemos com certeza. De qualquer maneira, 2 trilhões de dólares é muito dinheiro. Bill Gates e esses bilionários dos dias de hoje não chegavam nem perto de Salomão. O homem realmente era trilionário, não apenas bilionário, trilionário.
Ele tinha mais dinheiro do que muitos países do mundo. O PIB do Brasil, para você ter uma ideia, o que o Brasil produz num ano não chega a 3 trilhões, não se chegar, olha lá. Salomão assim ficou conhecido por ser este homem. Ele também reinou em paz. Ele não teve nenhuma guerra na época de Salomão. Ele não se envolveu em guerra, não se envolveu em conflitos. Seu reino foi um reino de paz. Seu nome, aliás, Salomão, vem da palavra Shalom, possivelmente Shalomon, que significa paz. E realmente houve paz durante o seu reinado. E ele teve o grande privilégio também de construir o templo do Senhor. O templo em Jerusalém. O templo que seu pai Davi tanto quisera construir e Deus não lhe permitiu construir porque Davi havia sido um homem de guerra, havia derramado sangue. Mas Deus havia prometido que Salomão construiria este templo. E assim foi. Salomão constrói um templo maravilhoso para Deus e ele cresce em popularidade. Você pode ler sobre isso em 1 Reis, capítulo 6, até o capítulo 10. E Salomão constrói este templo lindo e o dedica a Deus. Então Deus lhe dá uma advertência. Vamos agora a 1 Reis, capítulo 9, versículos 4 a 9. Aqui Deus diz a Salomão: e se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus mandamentos, aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi, seu pai, quando ele disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Mas se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecer aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E embora este templo seja agora imponente, todos que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou seus antepassados do Egito, e se apegaram aos outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. Veja a advertência que Deus dá a Salomão. Olha, Salomão, se você me desobedecer, haverá consequências. Haverá consequências. E a Bíblia nos diz que, infelizmente, Salomão desobedeceu a Deus. Especialmente à medida que ele foi envelhecendo, ele fez coisas que não agradavam a Deus. Se você tiver sua Bíblia, ainda abra comigo em 1 Reis, capítulo 11. Logo no primeiro versículo diz: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Deus tinha dado ordem a Israel, na lei de Moisés, de que os judeus, os hebreus, não podiam se casar com mulheres estrangeiras. O texto aqui, inclusive, menciona essa ordem. E Salomão, sendo um rei, ele, como era comum naqueles dias, certamente fez vários casamentos com princesas. Aqui diz que ele casou com 700 princesas para manter um bom acordo de paz, de comércio com os reis dessas nações. Acontece, porém, que ele quebrou aqui vários mandamentos. Primeiro, ele casou com mulheres estrangeiras. Segundo, ele casou com muitas mulheres. Não é? Nós já vimos que o plano original de Deus é um homem e uma mulher. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher. Gênesis 2:24, depois esse princípio é estabelecido por Jesus lá em Mateus capítulo 19, Marcos 10. Então,
ele desobedeceu a Deus. E Deus disse que o motivo por que ele não deveria se casar, nem ele, nem qualquer outro dos hebreus, é para que essas mulheres não os fizessem desviar-se para seguir os seus deuses falsos, os deuses das nações. Mas Salomão fez isso, ele se casou com essas 700 princesas, e não bastasse isso ainda, teve 300 concubinas, ou seja, 1000 mulheres. Talvez até por isso que ele pergunta lá em Provérbios 31, não? Mulher virtuosa, quem a achará? Porque ele não conseguia achar, porque uma mulher por dia levaria 1000 dias para voltar a ver a mesma mulher. Brincadeira, porque na verdade nem foi ele que escreveu o capítulo 31, não foi o rei Lemuel. Pode ser que seja Lemuel um outro nome para Salomão, mas não temos certeza. Mas o fato é que ele acabou se deixando desviar por essas mulheres. Veja aqui o que diz a partir do versículo 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como foi o coração do seu pai Davi. Nós vimos os pecados que Davi cometeu, mas ele se arrependeu, ele se voltou para o Senhor, ele nunca foi após deuses falsos, nunca foi atrás de outros deuses. Enquanto que Salomão dividiu o seu coração. Seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus. O seu coração agora estava dividido. Estava dividido. Versículo 5. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, Deus que aceitava sacrifícios humanos. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Então, para aí. Versículo 7. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor. E o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, você não obedeceu a minha aliança, aos meus decretos, os quais eu lhe dei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho. Mas não tirarei dele o reino inteiro, eu lhe darei uma tribo, por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Veja só. Deus disse a Salomão: por causa da sua desobediência, haverá um grande preço a ser pago. Por isso é que eu pergunto, Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Isso é verdade. Mas será que ele também foi o mais tolo? Ele tinha tudo. Tudo que você pudesse desejar nessa vida, ele tinha. Tudo que você puder imaginar de bom, ele tinha. A Bíblia diz que até a roupa dos servos de Salomão chamava a atenção. Ele comia com utensílios de ouro. Bebia em taças de ouro. O homem não só era sábio e não só era inteligente e conhecedor de praticamente todas as áreas da vida, como também era riquíssimo. Deus lhe deu o desejo do seu coração e muito mais. E agora, no entanto, ele desobedece a Deus. Aqui nós aprendemos que sempre há um perigo à espreita da nossa vida espiritual. Você possivelmente conhece a história daquela princesa que encontrou o sapo, e ela beijou o sapo, e o sapo se tornou um príncipe, e depois ele se tornou rei e reinou juntamente com ela. O caso de Salomão foi o contrário, ele era um príncipe, ou um rei, que se tornou um sapo. Se tornou um sapo. Você possivelmente conhece aquele fenômeno
se você jogar um sapo ou uma rã numa panela de água quente, imediatamente o sapo pula fora. Porém, se você colocar o sapo dentro da panela, com água fria, e for esquentando esta água aos poucos, o sapo não se dá conta de que a água está esquentando. E ele começa a sentir-se bem, porque a água está ficando morna. E ele começa a relaxar como se estivesse num spa, numa jacuzzi, não é? Numa piscina de água quente. E ele numa banheira, né? Com hidromassagem. E o sapo vai relaxando. O sapo vai relaxando, né? E a água esquentando, a água esquentando. Então, à medida que você aumenta o calor do fogão, né? O sapo relaxa ainda mais. E ele não percebe, né, que o seu banho quente, na verdade, se tornou como uma panela de pressão, não é? De água fervente, até que seja tarde demais. E assim você pode literalmente cozinhar o sapo até a morte. Se for uma rã, você ainda pode comer as perninhas dela depois. A mesma coisa aconteceu com Salomão. Ele foi cozinhado. Por causa das mulheres com que ele se casou, elas desviaram o seu coração para outros deuses, para deuses falsos. Talvez Salomão achou que ele era sábio demais para se deixar levar por aquelas mulheres. Talvez ele achou que ele era sábio demais para se deixar enganar por aquelas mulheres, para permitir que elas o desviassem de Deus. Mas, eventualmente, a água esquentou. E a Bíblia diz, então, conforme nós lemos, que à medida que ele envelheceu, suas esposas desviaram seu coração para outros deuses. Eu nunca encontrei ninguém que pulou numa panela de água quente. Nunca encontrei ninguém que acordou de manhã e disse assim, olha, hoje eu vou arruinar meus relacionamentos, hoje eu vou acabar com a minha família, eu vou cometer adultério. Eu nunca encontrei um homem de negócios que de repente decidisse, eu vou desviar dinheiro da companhia, vou roubar dinheiro da companhia, vou ficar com dinheiro para mim. Nunca encontrei uma mulher que tivesse decidido, de repente, se tornar alcoólatra. Mas eu conheço várias pessoas, se você possivelmente também, que fizeram todas essas coisas. Se você perguntar a elas, possivelmente o que elas vão... Porque elas fizeram isso, possivelmente o que elas vão responder é: a água não parecia tão quente a princípio. A princípio a água era gostosa, era relaxante, ela não parecia tão quente. Não é? Nós aqui temos uma grande lição para nós. Às vezes você olha para a vida de outras pessoas, parece que todo mundo pode fazer o que quiser. Mas eu estou preso aqui nessas regras de Deus que me impedem de me divertir. Salomão pensou possivelmente que essas mulheres de países vizinhos eram tão exóticas e bonitas que ele merecia desfrutá-las como esposas, ao mesmo tempo em que ele teria a força de vontade de rejeitar os deuses delas. Isso não acontece. A Bíblia diz que nós temos que tomar muito cuidado, temos que orar e vigiar em todo o tempo, porque a todo tempo aparecem tentações em nossas vidas, procurando nos afastar do propósito de Deus para nós, procurando nos levar a quebrar o que Deus estabeleceu em sua palavra em nossas vidas. Você de vez em quando se sente tentado a mergulhar na água morna? Cuidado. Você precisa, e nós precisamos ter em mente que o que parece agora ser morno e relaxante para nós hoje pode se tornar o caldeirão que vai nos cozinhar amanhã. Temos que tomar cuidado. Salomão sabia sobre o que acontece com sapos
né, que permanece em panelas com água morna. E ele escreveu alguns provérbios sobre isto. Por exemplo, ele diz, um homem pode andar, ou alguém pode andar sobre brasas quentes, sem que seus pés se queimem. Assim, diz ele, é aquele que dorme com a esposa de outro homem. Ninguém que a toque sairá sem castigo. E ele escreveu muitas outras coisas que poderíamos colocar aqui. Ele tinha conhecimento dessas coisas, não é? Porém, ele mesmo não as obedeceu. Irmãos, nós estamos a um passo de cair. Por isso é que a Bíblia diz, se alguém cuida de estar em pé, cuidado, não caia. A tentação ela não é maior que nós. A Bíblia diz que Deus não nos deixa tentar acima do que podemos suportar, mas antes com a tentação nos dá também o escape. Mas se nós começamos a cortejar, a namorar a tentação, aí está o perigo. Foi o que aconteceu com Salomão. Eu posso casar com essas mulheres, elas nunca vão me influenciar. E elas acabaram desviando dos caminhos do Senhor. A história de Salomão termina muito triste. Diferente de seu pai Davi, que vinha num acidente, crescendo, de repente teve aquele tombo e caiu, mas pela misericórdia de Deus, reconheceu o seu pecado, se arrependeu e foi perdoado, foi reconciliado e se levantou de novo. Salomão terminou mal. Algumas pessoas dizem, não, mas Salomão, cremos, voltou no final da sua vida, foi aí que ele escreveu, inclusive, alguns dos livros, quem sabe, Provérbios. A Bíblia não diz isso aqui, em 1 Reis, diz que ele terminou mal, ele terminou afastado do Senhor. Ele terminou afastado do Senhor. E Deus até falou, por causa do que você fez, haverá um preço. Eu só não vou tirar o trono de você agora, o reino de você, por causa do seu pai Davi. Não é por sua causa, por causa da misericórdia que eu tenho para com seu pai Davi. Mas, no tempo do seu filho, o seu servo vai dividir o trono. E seu filho vai ficar com uma tribo. E o outro servo vai levar as demais tribos. Com o pecado não se brinca, com a tentação não se brinca. Salomão, o homem mais sábio do mundo, acabou se tornando o homem mais tolo do mundo. Vigie, guarde, se está sendo tentado, peça a Deus que o guarde, mas também se afaste da fonte da tentação. Não adianta eu pedir a Deus e continuar me expondo à tentação. O perigo continua. O perigo continua. E eu posso cair, seja praticar um roubo, cometer um adultério, fazer algum mal a alguém, até matar alguém, ou fazer fofoca de alguém que pode destruir uma vida também. Afaste-se da fonte da tentação e refugie-se em Deus e peça a Ele graça. E a Bíblia diz que Ele não nos deixa tentar acima do que podemos suportar, mas antes com a tentação nos dá também o escape, para que nós possamos vencê-la, para que nós possamos resistir a ela. Fuja da tentação. Há coisas com as quais nós temos que lidar de frente, temos que enfrentar e encarar, mas há coisas das quais nós temos que fugir. O diabo, por exemplo, a Bíblia diz, resista ao diabo, ele fugirá de vocês. Porém, quando Paulo escreve a Timóteo, que era jovem, estava sujeito a tentações da carne, Paulo diz, fuja da imoralidade sexual. Fuja das tentações. Há coisas das quais você tem que fugir. Das tentações nós temos que fugir, porque do contrário, corremos o risco de cair, como Salomão. E geralmente o pecado não vem de uma vez, ele nos pega de surpresa, não é aos poucos. A gente vai cedendo como o sapo, dentro da panela. A água está gostosa, está relaxante, está morna, daí a pouco a temperatura sobe um pouco, a gente está mais relaxado e quando você vai ver, você está cozido. Já era. Se você se encontra numa situação de tentação, quero orar com você. Ou se você já até caiu, como Salomão, quero orar com você. Peça a Deus misericórdia, perdão e restauração para a sua vida nesta noite. Amém? Vamos orar. Pai, nós oramos nesta noite, aprendendo aqui lições preciosas na vida de Salomão. Ó Deus, o homem que podia pedir o que quisesse. Aqui o Senhor diz, peça o que quiser,
E ele foi humilde, pediu sabedoria, e nem pediu para sabedoria para si mesmo, mas para governar o povo. E o Senhor lhe deu não apenas sabedoria, mas muita riqueza também. Porém, vemos que Salomão, ele acabou se desviando do teu propósito, quando ele desobedeceu a tua palavra, se casando com aquelas mulheres, e se deixando levar por elas, e acabou adorando deuses falsos, deuses pagãos, construiu altares para eles. Alguns desses deuses, a tua palavra diz aqui que eram abomináveis, porque eles recebiam sacrifícios de seres humanos. Oh Deus, o homem que começou tão bem e acabou tão mal. Diferente do seu pai Davi, a Bíblia não nos diz em lugar nenhum que ele se arrependeu, buscou a misericórdia e o perdão do Senhor. Deus, quem sabe nesta noite aqui pessoas nos assistindo estão em situação semelhante à de Salomão. Alguns estão no primeiro estágio da tentação. Senhor, dá-lhes discernimento, dá-lhes clareza, dá-lhes força e que eles possam fugir da tentação, fugir da fonte da tentação, fugir da imoralidade, seja ela sexual, financeira, de qualquer tipo de imoralidade, daquilo que não te agrada, aquilo que vai contra a tua vontade revelada nas Escrituras. Porque se nos expomos à tentação, corremos o risco de pecar. Dá-lhes tua graça para vencer a tentação, fugindo dela. E ninguém pode, Senhor, dizer que pecou, porque foi tentado além das suas forças, porque o Senhor dá força para resistirmos à tentação. Ajuda, pois, essas pessoas. E se há também pessoas, Senhor, que já caíram, como Salomão, se afastaram, seu coração está longe de Ti, ou está dividido, como no caso de Salomão. Estar dividido é o mesmo que estar afastado do Senhor. Senhor, tem misericórdia destas pessoas, para que não terminem mal, para que não terminem como Salomão. Mas nesta noite, Senhor, traz o arrependimento aos seus corações pelo Espírito Santo. E leva-os ao arrependimento, Senhor. E perdoa aqueles que agora estão verdadeiramente arrependidos, ó Deus. Perdoa-lhes os pecados. Purifica-os com o sangue de Jesus. E restaura-os a comunhão contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E se você ainda não teve encontro pessoal com Jesus, se você ainda não está servindo o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo não é seu Senhor e Salvador, quero orar por você também. Faça comigo esta oração. Talvez você não consiga acompanhar-me, mas tenha atitude no seu coração. Diga amém a cada uma dessas frases. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Tenho servido outros deuses que não são o Senhor. Tenho servido o ego, tenho servido o dinheiro, tenho servido o sexo, tenho servido outras formas de pecado. Mas eu reconheço que Tu morreste por mim na cruz. Morreste pelos meus pecados. Perdoa-me agora, Senhor, os meus pecados. E purifica-me de todos eles. E me restaura a comunhão com Deus. E me recebe como teu filho, tua filha. E me ajuda a te servir todos os dias da minha vida. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Por favor, divulgue esta mensagem. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, através das suas mídias sociais. Vamos abençoar outras vidas com a palavra de Deus. Muito obrigado por estar conosco nesta noite. Domingo nos vemos às 4 horas, horário de Los Angeles, 9 horas da noite, horário de Brasília. E eu tenho uma novidade: vai ser nosso primeiro culto dentro do santuário, depois de tantos meses fazendo o nosso culto ao ar livre. Foi uma bênção e nós somos muito agradecidos a Deus por esse tempo que tivemos do lado de fora. Mas agora também estamos agradecidos a Deus pela oportunidade de voltar para o santuário. Espero ver você lá. Deus te abençoe.